2, olha o último top. 3. Atenção, Goiás, aqui fala seu empregado público Jorge Cajuru, do gabinete 16 do Senado Federal. Goianos e goianas, meus únicos patrões, faço aqui um direito de resposta de forma cabal e desafio qualquer um da justiça dizer que é mentira. Eu quero trazer a verdade sobre a operação Cash Delivery, corrupção, e a anulação dos atos processuais contra o candidato a senador Marconi Perillo. Minha eleição a senadora da República se deu nas urnas pela vontade popular dos cidadãos e cidadãs de Goiás, que me elegeram com mais de 1,5 milhão de votos. Não teve armação, não teve conluio, não teve criação de notícias falsas. Teve o desejo do estado de Goiás de ter como seu representante um senador que abriu mão pela primeira vez na história de Goiás e também do Brasil, de apartamento funcional, carro oficial, aposentadoria fixa, plano de saúde vitalício e todas as demais mordomias. Podem entrar no portal de transparência do Senado e verão lá, Jorge Cajuru, custo 000, tendo eu direito a R$126 mil por mês. Você fez isso, Marconi Perillo, quando era senador? Porque, apesar de serem imorais essas regalias, continuam elas a ser usufruídas por outros parlamentares que nem sequer possuem mais assento no Senado Federal, como é o seu caso, Marconi Perillo. Eu nunca tive e nunca permiti ter qualquer relação promíscua com qualquer membro de poder, mesmo com aqueles com quem tenho amizade. E a razão é simples. Tenho uma história que jamais vai ser manchada e nunca foi. Meus eleitores não aceitariam e evidentemente eu também não. E essa minha forma de proceder que me honrou com a maior votação na história de Goiânia de um vereador, com quase 40 mil votos. E a votação expressiva para o Senado Federal, mesmo diante de um ataque fake news feito nos últimos dias da eleição em 2018. Eu nunca pedi qualquer favor para ganhar a eleição. O goiano é um eleitor inteligente, sabe fazer suas escolhas e conhece a história dos candidatos, mesmo daqueles que se habituaram a conceder favores e benefícios para condicionar a opinião pública, que deve ser 100% livre. Como diria Abraham Lincoln, é possível enganar algumas pessoas todo o tempo. É também possível enganar todas as pessoas por algum tempo. O que não é possível é enganar todas as pessoas todo o tempo. Entendeu, Marconi Perillo? A Cash Delivery não é um processo de armação, como pretendem fazer crer a narrativa criada pelos meus desafetos, em especial Marconi Perillo e os seus jornalistas capachos e vira-latas, com todo respeito ao vira-lata. A Operação Cash Delivery, é um fato, uma verdade que pretendem desmontar com uma mentira deslavada, descarada, e por isso repetem a narrativa de forma incansável para ver se ela suplanta a verdade. Mas a verdade pode ser recontada por mentirosos. Cuidado, goianos e goianas. O que é verdade? Cajuru nunca armou, eu jamais faria isso, com qualquer promotor ou procurador a prisão de quem quer que seja, no caso do Marconi Perillo depois da eleição em 2018. Até porque os procuradores, que são meus amigos, Mário Lúcio Avelar e Fernando Krebs, são tão éticos que mesmo com a amizade de anos que temos, eles nem a notícia em primeira mão passaram para mim. Eu tomei conhecimento da notícia no dia dela, na hora, pela imprensa, pela internet. Eu quero deixar claro aqui o que é mentira. É mentira que Marconi Perillo foi absolvido da Operação Cash Delivery. Não acreditem, e aqui estão as provas. Não houve absolvição de sua participação na utilização escandalosa, corrupta, de recursos não contabilizados para financiamento de campanhas eleitorais com recursos de empreiteiras. O próprio Ministério Público Eleitoral
em parecer recente, fala isso, quando diz que o benefício da anulação promovida pelo Supremo Tribunal Federal de nulidade não equivale a uma absolvição ou declaração de inexistência dos fatos, e que o eleitor tem o direito de ser cientificado da situação e por si mesmo fazer o seu juízo acerca dos fatos reais. O que também é verdade, prestem atenção nessa, por gentileza, que o Supremo Tribunal Federal anulou o processo na Justiça Federal contra Marconi Perillo. Não. Determinou o seu envio para a Justiça Eleitoral, que é o foro competente para julgamento do fato, uma vez que estaríamos diante de crimes eleitorais. Pontuo que a própria decisão, isso é importante saber, a própria decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, aponta indícios de sua efetiva realização, o que não afasta a responsabilidade, nem tampouco garante um salvo-conduto moral aos envolvidos. Entendeu, Marconi Perillo? Vejam as palavras do ministro Gilmar Mendes. Pelo que se observa, abro aspas, pelo que se observa, os crimes possivelmente cometidos configuram de forma simultânea os delitos de falsidade ideológica eleitoral, artigo 350 do Código Eleitoral, e corrupção passiva, artigo 317 do Código Penal, no qual se reiterou a jurisprudência desta Corte em relação à prevalência da competência da Justiça Eleitoral para processar e julgar investigações e processos que envolvam infrações penais eleitorais conexas a crimes comuns. Palavras do ministro Gilmar Mendes. O próprio ministro reconhece então aqui que os crimes tenham sido cometidos. Entendeu, cara pálida Marconi Perillo? E para concluir, eu quero deixar bem claro, porque boa parte do Brasil sabe disso. Felizmente eu tenho reconhecimento nacional pelos meus 40 anos de carreira na televisão brasileira e no rádio. Todos os processos que eu respondo são processos de opinião, não de corrupção. Em 61 anos de vida, 61, eu nunca respondi um só processo de corrupção. Nunca fui sequer citado por práticas dessa natureza por quaisquer esferas da justiça. Nunca apareci em rede nacional por envolvimento, escândalo de lesar o erário público. Vivo exclusivamente do meu salário, do meu trabalho, a minha indústria e a minha cabeça. Eu não tenho casa, eu não tenho carro, nunca andei de camburão, entendeu, Marconi Perillo? Nunca andei de camburão, porque isso é só para saqueador do dinheiro público. Esse é o meu direito de resposta para que Goiás entenda essa mentira de Marconi Perillo e sua banda de que ele foi absolvido. Não foi absolvido, não. E se Goiás fizer o que a justiça precisa, ou seja, Marconi Perillo perder a eleição para senador no próximo dia 2 de outubro, a justiça voltará para cima dele e ele poderá de novo entrar em camburão, ou seja, ir para a cadeia. Então essa é a verdade. Pergunte a qualquer advogado, para qualquer pessoa da justiça, se eu cometi um só erro aqui nesse direito de resposta. Agradecidíssimo, Goiás, Jorge Cajuru, aqui do Gabinete 16 do Senado Federal, em Brasília.